O livro de Atos narra a história da igreja primitiva, começando logo após a ascensão de Jesus ao céu e se estendendo por aproximadamente 30 anos, cobrindo eventos cruciais e a expansão do cristianismo. É um relato dinâmico de como um pequeno grupo de seguidores de Jesus, impulsionado pelo Espírito Santo, transformou o mundo conhecido. Os primórdios em Jerusalém, poder e crescimento. Após a ressurreição de Jesus, ele passou 40 dias instruindo seus discípulos sobre o reino de Deus. Antes de ascender, ele os instruiu a permanecer em Jerusalém e aguardar a promessa do Espírito Santo, que os capacitaria a serem suas testemunhas. A ascensão de Jesus marcou o fim de sua presença física e o início de uma nova fase para seus seguidores. Em oração constante, os cerca de 120 discípulos escolheram Matias para substituir Judas Iscariotes, restaurando o grupo dos 12 apóstolos. O ponto de virada foi o Pentecostes. Enquanto os discípulos estavam reunidos, um som como um vento impetuoso encheu o lugar, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, atraindo uma multidão de judeus de diversas nações que estavam em Jerusalém. Pedro, com ousadia, explicou que aquele evento era o cumprimento da profecia de Joel e pregou sobre Jesus, o Messias crucificado e ressuscitado. O impacto foi extraordinário. Cerca de 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas, marcando o nascimento oficial da igreja. Essa comunidade se dedicou ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à oração e à partilha de recursos, enquanto milagres e maravilhas fortaleciam a fé e atraíam mais crentes. Desafios e milagres. Fé em meio à oposição. A igreja em Jerusalém continuou a florescer e os apóstolos realizavam sinais milagrosos. Um dos mais notáveis foi a cura de um homem aleijado de nascença por Pedro e João na porta do templo. Esse milagre gerou espanto e curiosidade, e Pedro aproveitou a oportunidade para pregar novamente sobre Jesus, levando mais pessoas à fé. No entanto, a pregação não passou despercebida pelas autoridades religiosas que prenderam Pedro e João. No Sinédrio, Pedro, cheio do Espírito Santo, testemunhou corajosamente sobre Jesus, o que impressionou os líderes. Apesar das ameaças, os apóstolos foram libertados e continuaram a pregar com ainda mais fervor. A comunidade crescia em generosidade e unidade, compartilhando bens. No entanto, houve um incidente negativo com Ananias e Safira, que tentaram enganar os apóstolos e caíram mortos, causando grande temor, mas reforçando a santidade da comunidade. A popularidade dos apóstolos incomodava os saduceus, que os prenderam novamente. Um anjo, porém, os libertou milagrosamente da prisão, e eles continuaram a pregar no templo. Diante do Sinédrio, Pedro reiterou a necessidade de obedecer a Deus em vez de aos homens. Embora ameaçados, foram açoitados e libertados, regozijando-se por sofrer pelo nome de Jesus. A dispersão e a mensagem aos gentios. Com o crescimento da igreja, surgiram desafios internos, como a necessidade de melhor organização para a distribuição de alimentos. Os apóstolos elegeram 7 diáconos, entre eles Estevão, um homem cheio de fé e poder. Estevão, porém, atraiu a oposição de grupos judaicos que o acusaram de blasfêmia. Em sua defesa perante o Sinédrio, Estevão fez um brilhante discurso recapitulando a história de Israel e criticando a resistência do povo e de seus líderes a Deus e aos seus mensageiros. Sua pregação culminou em uma acusação direta de que eles haviam traído e assassinado o Messias. Tomados de ira, a multidão o arrastou para fora da cidade e o apedrejou até a morte. Estevão, em seus últimos momentos, demonstrou fé e perdão, orando por seus algozes. O martírio de Estevão marcou o início de uma grande perseguição em Jerusalém, liderada por Saulo, um fariseu zeloso. Essa perseguição, paradoxalmente, fez com que os crentes se dispersassem pela Judéia e Samaria, levando o evangelho a novos territórios. Filipe, um dos diáconos, pregou com sucesso em Samaria, realizando milagres e batizando muitos. Ele também teve um encontro singular com um eunuco etíope, a quem explicou as escrituras e batizou, demonstrando que o evangelho alcançava todas as nações e contextos sociais. A conversão de Saulo e a inclusão dos gentios.
A jornada de Saulo como perseguidor teve um fim dramático e transformador. A caminho de Damasco para prender mais cristãos, uma luz brilhante o cercou. E ele ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou cego temporariamente. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias, instruído por Deus, visitou Saulo, orou por ele e Saulo recuperou a visão, foi batizado e imediatamente começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. Aquele que antes perseguia a igreja, agora proclamava a mensagem de Cristo com fervor, causando grande impacto e surpresa. Enquanto isso, Pedro, o líder da igreja, também teve experiências cruciais para a inclusão dos gentios. Em Jope, ele ressuscitou uma discípula chamada Tabita. Em seguida, teve uma visão transformadora de animais impuros que Deus purificara, preparando-o para o encontro com Cornélio, um centurião romano piedoso. Pedro pregou na casa de Cornélio e o Espírito Santo desceu sobre os gentios presentes, confirmando que a salvação era para todos. Esse evento marcou a inclusão dos gentios na comunidade cristã, um passo revolucionário que seria debatido e formalizado no Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos e anciãos decidiram que os gentios convertidos não precisavam seguir toda a lei de Moisés, apenas se abster de práticas idólatras e imoralidade sexual. As viagens missionárias de Paulo e a expansão do evangelho com a igreja expandindo-se, Antioquia tornou-se um centro missionário vital. E foi lá que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Sob a direção do Espírito Santo, Barnabé e Saulo, agora chamado Paulo, foram enviados em sua primeira viagem missionária. Eles viajaram por Chipre e Ásia Menor, pregando nas sinagogas e enfrentando oposição, como a de Elimas, o mago. Em Listra e Derbe, Paulo curou um homem aleijado, mas foi apedrejado e dado como morto, sobrevivendo milagrosamente. Apesar das adversidades, eles fortaleceram os novos discípulos, encorajando-os a permanecerem firmes na fé. Na segunda viagem missionária, Paulo, acompanhado por Silas e depois por Timóteo, revisitou as igrejas e, guiado pelo Espírito Santo, partiu para a Europa, inaugurando a missão no continente. Em Filipos, Lídia, uma comerciante, e sua família foram os primeiros convertidos. Lá, Paulo e Silas foram presos e açoitados, mas um terremoto milagroso abriu as portas da prisão, e o carcereiro e sua família se converteram. Em Tessalônica e Bereia, a pregação de Paulo atraiu muitos, mas também gerou tumultos e perseguição. Em Atenas, Paulo discursou no Areópago, adaptando sua mensagem ao contexto filosófico, e alguns creram. Em Corinto, ele permaneceu por 1 ano e meio, estabelecendo uma igreja sólida apesar da oposição. A terceira viagem missionária de Paulo teve Éfeso como seu principal centro, onde ele permaneceu por mais de 2 anos, pregando diariamente e realizando milagres extraordinários. Sua mensagem desafiava a idolatria local, especialmente o culto a Ártemis, gerando uma grande revolta liderada por ourives. Após o tumulto, Paulo partiu para a Macedônia e Grécia, revisitando as igrejas e fortalecendo os crentes. Em Troade, ele ressuscitou o jovem Eutico, que havia caído de uma janela. Em Mileto, ele se despediu emocionadamente dos líderes da igreja de Éfeso, alertando sobre falsos mestres e exortando-os a cuidar do rebanho de Deus. A prisão de Paulo e a chegada a Roma, determinado a ir para Jerusalém, apesar dos avisos sobre os perigos que enfrentaria, Paulo seguiu seu caminho. Em Cesareia, o profeta Ágabo previu sua prisão. Em Jerusalém, Paulo foi bem recebido, mas logo se viu envolvido em tumultos e foi preso pelas autoridades romanas. Ele foi acusado e teve diversas oportunidades de se defender perante o Sinédrio, os governadores Félix e Festo e o rei Agripa II, sempre testemunhando sobre sua conversão e a ressurreição de Jesus. Como cidadão romano, Paulo apelou para César e foi enviado a Roma. Sua viagem foi marcada por um terrível naufrágio na ilha de Malta, onde ele também realizou milagres. Finalmente, o livro de Atos conclui com Paulo em Roma, vivendo sob prisão domiciliar por 2 anos. Longe de estar inativo,
ele recebeu todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando sobre Jesus Cristo com toda a liberdade e sem impedimento. O legado de Atos, uma missão contínua. A ausência de um encerramento definitivo no livro de Atos é significativa. Ela reflete que a história da igreja está em constante desenvolvimento, convidando cada leitor a continuar essa missão em seu próprio contexto. O livro de Atos não é apenas um relato histórico, é uma fonte de inspiração e um desafio para viver com a ousadia, a resiliência e a dedicação dos primeiros cristãos, levando a mensagem de Cristo aos confins da terra.